Eu tenho-lhe chamado o mito do empreendedor. Esta ideia foi primeiramente veiculada, pelo menos da forma como eu vou fazer, por um senhor chamado Michael Gerber, um dos grandes gurus do crescimento das pequenas e médias empresas, e, salvo erro, num livro publicado pelos anos 80. Acredito que foi nos anos 80. E o livro tinha exatamente esse nome, O Mito do Empreendedor. Porque não funcionam os pequenos negócios e o que fazer sobre isso. E aquilo que Michael Gerber explica e aquilo que eu tenho experimentado na realidade nos últimos 17 anos como consultor é exatamente aquilo que ele explica. Já agora um parênteses para dizer, eu não me revejo inteiramente nas soluções que ele apresenta no livro. Já ensaiei algumas delas que me parece claramente que não funcionam. A minha experiência diz-me que não funcionam, ou pelo menos não funcionam neste momento no tempo. Talvez funcionassem na altura em que ele escreveu o livro ou na altura em que ele reuniu a informação para escrever o livro. Talvez funcionassem nessa altura. Hoje, claramente, na minha opinião, não funcionam, mas o diagnóstico continua a ser perfeito. Porquê? Porque é um diagnóstico fundamental. Este diagnóstico era verdadeiro, talvez, há uns séculos atrás, era verdadeiro no século XX, quando o livro foi escrito, continua a ser verdadeiro no século XXI, e eu não sou futurólogo, nem estarei cá no século XXII para confirmar que aquilo que eu digo é realidade, mas acredito profundamente que este diagnóstico não deixará de ser verdadeiro no século XXII e por aí fora. Porquê? Porque é um diagnóstico fundamental. Aquilo a que Michael Gerber chamou de o mito do empreendedor é exatamente o facto da esmagadora maioria dos empresários, a esmagadora maioria, montar um negócio na área técnica que domina. Eu lembro-me do meu grande amigo Brad Sugars, uma das pessoas com quem eu mais aprendi sobre negócios, dizer que era o maior erro que alguém poderia cometer, montar um pequeno negócio na área que domina. O maior erro, na opinião do Brad Sugars, era que um cozinheiro montasse um restaurante, um cabeleireiro montasse um salão, um personal trainer montasse uma academia, um ginásio. Porquê? Porque o técnico que monta um negócio na atividade técnica que ele domina, no dia em que o negócio abriu, ele vai estar a fazer o trabalho técnico, não vai estar a gerir a empresa. Eu não sou tão radical como o Brad, entendo a ideia dele, a ideia está correta, talvez ele a exagere, dizendo que é o maior erro que nós podemos fazer, dominar a atividade técnica do negócio que nós estabelecemos. Talvez ele até exagere conscientemente, exatamente para nos alertar para o desafio que isso significa. Então eu não seria tão radical, mas de facto temos de ter a noção de que há uma tentação muito grande para o cozinheiro ir cozinhar no dia em que monta o seu restaurante, o cabeleireiro ir cortar cabelos no dia em que monta o seu salão e o personal trainer ir acompanhar os seus clientes, dar treinos no dia em que monta o ginásio ou a academia, da mesma maneira que o corretor de imóveis ou o consultor de imóveis, o agente imobiliário, quando monta a sua imobiliária, tende a ir angariar, captar ou vender casas. A questão é que isso é o maior, ou torna-se com o tempo, o maior estrangulador do crescimento do seu negócio. Porquê? Porque se eu quero ser empresário e se eu quero ter resultados como empresário, eu não posso continuar a pensar como um trabalhador de conta de outrem. O grande problema, na minha opinião, da esmagadora maioria dos empresários é que eles estabelecem-se por conta própria com mentalidade de trabalhador por conta de outrem. E qual é a mentalidade do trabalhador de conta de outrem? Primeira coisa, gerar um salário. E se eu sou empresário, eu não posso trabalhar para gerar um salário para mim, nem posso trabalhar para alimentar um determinado estilo de vida. Não. Se eu sou empresário, há uma coisa fundamental de que eu tenho que criar consciência. Eu preciso de gerar vendas, eu preciso de gerar lucro, eu preciso de gerar fluxo de caixa. E as minhas vendas, o meu lucro e o meu fluxo de caixa precisam de crescer ao longo do tempo. E mais ainda, se eu quero ter uma empresa com resultados sustentáveis e saudáveis, o meu lucro precisa de crescer mais do que as minhas vendas e o meu fluxo de caixa precisa de crescer mais do que o meu lucro. Então, a ideia fundamental do estabelecimento de qualquer um de nós por conta própria tem que ser o crescimento da nossa empresa. Deixa de ser pagar um determinado salário a mim mesmo e alimentar um determinado estilo de vida. E mais ainda, fazer crescer vendas, lucro e fluxo de caixa é um trabalho intelectual, é um jogo intelectual, é um desporto intelectual, se quiser. Ou seja, eu faço isto através de escolhas e decisões, não faço isto através de horas de trabalho.
Horas de trabalho é aquilo que me dá um salário. Boas escolhas, boa reflexão e boa decisão é aquilo que traz o crescimento da minha empresa.